Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Minuto de Reflexão, o último do ano de 2022. Pessoal, mais um ano se passou e mais um ano está chegando. É hora de nós fazermos os nossos balanços, né? A gente vê aquilo que a gente fez de bom, aquilo que a gente fez de ruim e aquilo que a gente pode melhorar no ano que está se iniciando. É esse o convite para você ao longo deste ano. Por isso que é legal sempre estar fechando ciclos. 2022 ficou para trás. Quanta experiência este ano nos trouxe. Principalmente nós, vivendo aqui no Brasil, né? Um ano em que a nossa nação se dividiu em diversas opiniões, né? Nunca a política esteve tão acirrada. Mas é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Este ano, que vai ser um ano de transição, né? Nós estamos numa transição de um governo que tínhamos para um novo modo de governar. Ao invés de nós nos dividirmos, nós temos que nos unir naquilo que há de convergente entre todos. Uma nação é muito comum que nós todos queremos que acabe a miséria, que acabe a fome, que diminua as desigualdades. Isso é natural, as desigualdades existem. Nós não podemos querer que todos sejam iguais, longe disso, mas que elas diminuam, que haja mais solidariedade, mais fraternidade. Isso é comum, seja você de direita, seja você de esquerda. Então, o que nós temos que buscar dentro de nós? A paz, primeiramente. E aí nós temos que ser agentes transformadores de trabalhar junto com todos, seja a opinião do A, seja a opinião do B. Por exemplo, eu sou cristão. Se eu for conversar com alguém que é budista, alguém que é judeu, alguém que é muçulmano, eu vou ficar conversando com essa pessoa sobre as nossas divergências? Não faz sentido algum. Eu preciso conversar com ele sobre as nossas convergências. Os muçulmanos, os budistas, os judeus e os cristãos acreditam em um único Deus, o mesmo Deus. Vamos falar sobre a grandeza, o entendimento que eu tenho de Deus. Ele vai falar do entendimento dele e nós vamos nos somar, nós vamos nos unir. Nós vamos conversar sobre as nossas convergências e as divergências. Para que haver faísca? Para que haver esse êxodo de não amizades, né? Inanimizade, tá? Então, pessoal, o que eu queria conversar? Por exemplo, eu vou dizer para vocês, eu fazia parte de um grupo de um centro espírita, vivia lá e eu tinha algumas divergências com as pessoas que estavam lá. Eu ficava discutindo sobre as nossas divergências, querendo que todos tivessem a mesma opinião, e isso nunca vai acontecer. O errado sou eu de querer persuadir as outras pessoas que mudem, que sejam convergentes comigo, né? No fim, eu acabei saindo desse grupo e acabei procurando um outro grupo que fosse mais convergente do que eu. Tive que sair, tive que me adaptar. Mas eu me tornei inimigo deles? Não. Eu vou sempre lá? Estou sempre lá. Naquilo que nós somos convergentes, né? Que é a difusão do evangelho dentro de uma casa espírita. Nisso nós somos convergentes. Então, me apraz muito ir lá, fazer parte e me sinto muito acolhido. Só não sou um trabalhador dessa casa. Procurei uma outra casa que tivesse algumas coisas mais convergentes. E em cima dessa convergência, dessa união, eu trabalho em paz. Eu sou feliz, eu consigo me colocar fazendo aquilo que me é pertinente. Então, o que nós temos que fazer ao longo desse ano de 2023? Ficar discutindo as divergências? Não. Vamos todos trabalhar pela paz da nação, pela fusão dessa nação. E que nós tenhamos nas discussões, né, assuntos que são ideais de todos nós. Então, esse ano de 2023, pessoal, nos unamos. Não criemos uma nação
não criemos uma guerra civil neste país. Esse país é tão lindo, tão maravilhoso e que é a âncora do continente sul-americano. Então, o Brasil indo bem acaba que conduzindo e arrastando todos os outros. Olha a responsabilidade de nós, como cidadãos brasileiros, temos de fazer com que essa nação dê certo. Então vamos sim, vamos lutar para o ideal. Eu, no meu caso, luto pelo meu ideal cristão, os judeus lutam pelo seu ideal judeu, que é muito convergente com os ideais de todos nós, tá certo? E assim vamos nos transformando uma nação mais forte, mais robusta. E aquela frase de Kennedy, não pergunte o que o país pode fazer para você, mas o que você pode fazer pelo seu país, nunca esteve tão atual aqui no nosso país como nos dias de hoje. Tá joia? Então pergunte, o que você pode fazer pelo seu país? O que você pode fazer pelo seu estado, pela sua cidade, pela sua rua, por si próprio? Pense nisso e seja feliz. Busquem a paz. Este ano de 2023 é um ano de busca pela paz. Um beijo no coração de todos. Tchau 2022 e que venha 2023 com os desafios cada vez maiores para a nossa evolução espiritual. Até lá!